E aí, princesas e uns príncipes perdidinhos aí, que eu sei que tem. Eu sou o Nicolas Paiva e eu tô começando aqui mais um vídeo nesse canal. E aí, reinado, tudo bem com vocês, gente? Pra quem me segue lá no Instagram, eu postei ontem uma enquete perguntando assim: você acha que um menino gay, ele consegue frequentar a igreja, ele consegue, né, manter a espiritualidade? Isso porque eu tava assim querendo inserir um negocinho no pensamento de vocês justamente por conta disso. Por quê? Serei breve, gente. Eu fico brincando aqui com vocês, de falar... Até a questão de eu chamar vocês de princesa. Vocês acreditam que tem um fundinho gospel? Tem uma coisinha ali da religião? Quando eu era da igreja, eu acreditava muito que, pelo fato da gente considerar Deus como rei, nós somos príncipes e princesas do Senhor. Entendeu? Aí quando eu ia falar com meninos que eram gays, eu falava, princesa, porque tipo, era a princesa do Senhor. No sentido mais que Deus tinha um cuidado maior por ser uma princesa. Deu pra entender, não deu? Deu sim, com certeza. E minha história é basicamente assim: eu cresci na igreja, eu comecei a ministrar com 9 anos de idade, fui líder de jovens, missionário aos 15 anos, missionário de jovem, entendeu? Pregador da palavra do Senhor, ministro. E quando eu falo assim, parece zoeira. Até, tipo, essas coisas de falar, tem muita gíria gospel, né? Tudo isso, gente, não é brincadeira, eu sou assim mesmo. Droga. Eu sei que vocês juravam que era, tipo, um personagemzinho, mas não, gente, eu sou assim, eu gosto de brincar com essas coisas, porque eu gosto muito, entendeu? Cara, eu acho que a coisa que eu acho mais complexa, assim, de ação de falar, de o que é Deus. Eu acho que o que é Deus pra mim. Eu sempre tive aquela imagem religiosa de que Deus era um homem, tipo, figura de um homem com manto branco e sentado em seu alto sublime trono. Mas hoje, gente, de verdade, eu acredito muito em Deus. Acredito muito em Cristo, inclusive no personagem. E assim, Deus hoje pra mim é uma energia muito forte, positiva. E quando inclusive a Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente, eu acredito que tudo que tenha na Terra, tudo que tenha essa energia positiva, tem Deus. Mas, por exemplo, Buda, que veio bem antes de Jesus, Buda também tinha esse ápice de espiritualidade, como, sei lá, Moisés teve, outros aí personagens da Bíblia. Até o próprio Jesus. Você entendeu? Então eu acredito que todos eles conseguem ver a Deus de perspectivas diferentes. Porque até Jesus, ele veio quebrando esse paradigma da religião. Quando Jesus veio na Terra, não tinha o cristianismo, porque ele era o próprio Cristo. Quando Buda estava na Terra, não tinha o budismo, porque ele era o próprio Buda. A questão é o ápice da positividade. E a partir disso surgem vertentes como o amor, a paz, o carinho e fazer o bem a si e ao próximo. Na minha lógica sobre Deus, se tudo que é positivo e tem essa energia positiva, tem Deus, então nós temos Deus dentro de nós seguindo essa lógica. Como a gente também tem os demônios. Sabia que a palavra demônio, lá no significado dela, significa divisão? E é divisão no sentido de bem e mal. Então nós temos os nossos próprios demônios. Então o demônio não é uma figura que você vê nos filmes de terror, o chifre. Não é, aquilo não é não, entendeu? Aquilo ali é o negócio do terror mesmo, entendeu? Que fica implantado na tua cabeça. Mas essa é a questão, todos os dias a gente decide ou escolher a Deus, que é o nosso lado positivo, ou escolher os nossos demônios. E muitas vezes a gente dá uma alternada aí no dia. Eu acho que essa é a sacada, por isso que Deus falou, vocês têm um livre-arbítrio. Deu pra entender? Mas o que acontece? Cara, independente de sua religião, porque eu acredito que toda religião consegue ver a Deus, o mesmo Deus, esse ser de luz, de perspectivas diferentes. Só que acontece de forma diferente. Eu tenho bastante meus valores cristãos, né? Porque eu cresci ali, foi o jeito que eu aprendi, até de uma forma autodidata, de chegar até a Deus. E cara, hoje Deus pra mim é como se fosse literalmente um oceano. Quando você entra nesse oceano, cara, é um negócio surreal. É como se fosse, sabe aquela passagem de Pedro quando Jesus... Mano, Jesus... A gente não tem essa capacidade de explicar quem é Deus, sabe? É muito pouco, porque ele quebra todos os nossos conceitos, todas as nossas ideias, todas as nossas lógicas, porque Jesus vem andando em cima do mar, já começa por aí, gente. Imagina agora, literalmente, você olhando pra água, um cara anda pela água, daí eu já tirava, gente, eu tô ficando doido. Eu tô. Que você... Alguém também tá vendo? Tá? Pois nós vamos pro manicômio agora, tudo junto, vai, de mão dada. Aí vem Jesus e ainda pede
pra ele andar aqui em cima do mar. Agora imagina como que era a sensação dele encostando na água e falando, tá, eu só tenho que acreditar. Então esse é o negócio. E isso pra mim é Deus. Deus, ele é esse imenso mar e cada pessoa ela tem um estágio de confiança, porque fé literalmente é acreditar numa coisa que ainda não existe, sabe? Uma coisa imaterial e lógica também, muitas vezes. E tem pessoas que tá com a água de Deus no tornozelo, outras no joelho. Como eu era muito criança quando eu comecei tudo e eu me entreguei, porque eu acho que criança tem uma sinceridade que é um pouquinho maior. Sei lá, eu falei, pois é aqui que nada. É aqui o negócio de Deus que nada. Então eu vou. E entrei de cabeça, cara. Eu acho que Deus é muito isso. E quando você entra nesse grande oceano, dá medo, dá muito medo. Deus é o ápice também do autoconhecimento, porque se Deus está dentro de mim, então para eu entrar em Deus, eu também tenho que entrar dentro de mim. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que ter autoconhecimento. Sabe? Você entende o quanto isso é muito mais profundo? Então não tem como conhecer a Deus se eu não me conheço também. E nesse período eu comecei a entrar muito dentro de mim, consequentemente eu também entrei muito ali dentro de Deus e é totalmente surreal, porque quando você entra no mar, você pensa, até aqui eu aguento segurar minha respiração, mas chega um momento que você não consegue mais controlar a situação. É aí que Deus mostra que Ele é Deus, sabe? Ele fala, aqui não precisa respirar, mas você fala, mas eu aprendi que tem que respirar para viver. Ele... Não, eu decido o que é o que não é. Eu não preciso da sua lógica humana para ser quem eu sou. Eu só sou. E eu vou te contar uma coisa. Tu pode sair da tua religião, te levou até Deus, mas uma vez que você mergulha, tem que mergulhar, viu? Tem muita gente que tá a vida toda dentro da religião e nunca mergulhou em Deus, por exemplo. E por falta de se permitir mesmo. Cara, uma vez que você escuta o bater das ondas do oceano de Deus, você pode sair ali, pode ir embora, pode pegar teu rumo. O som das ondas do oceano de Deus, ele fica ecoando dentro de você. Porque uma vez que você entra no sobrenatural, você sai da lógica e da ciência humana e você entra na sua espiritualidade, seja lá qual for, cara, aquilo ecoa dentro de você. E é de uma forma surreal, sobrenatural. Muita gente falou, nossa, Nick, que gostoso ver tua mudança, etc. É porque hoje, esse meu período todo que eu me revoltei realmente contra as leis dos homens, as regras, que eu acho extremamente limitantes, até para chegar no próprio Deus, sabe? Mas eu ainda sentia as ondas batendo no meu coração de uma forma muito estremecedora. E eu sentia falta, porque quando você perde os seus valores, principalmente o valor de servir, de amar, porque hoje eu acredito que tudo tem Deus, a natureza, tudo. Então se você se desrespeita, se você desrespeita a natureza, o próximo, você dá vazão ao ego. E o ego, ele adoece a tua alma. E eu fiquei doente durante um bom período. Aí a gente começa a buscar escape em outras coisas, na bebida, em falsos amores. E daí a gente começa a entrar em alguns abismos. Só que tem alguns abismos que eles são tão profundos que é muito difícil de sair. E isso é muito forte, gente, pra mim. Eu tô sendo bem franco com vocês, porque eu tô falando sobre a minha espiritualidade com vocês. Eu acho que eu nunca toquei nesse assunto. E uma das questões que mais leva a gente a pensar nisso, e é a minha revolta em relação à igreja, porque quando você se assume gay, as pessoas, as regras dentro da igreja, quando você se assume, elas te empurram pra dentro de uma balada, pra dentro das drogas, pra bebida, e é isso. Você é gay, não. Você não pode ter uma espiritualidade desenvolvida. E tempos pra cá eu comecei a olhar e falei, não, eu tenho que decidir se eu quero ficar socado dentro de uma balada, pegando meio mundo, usando droga, ou se eu quero cuidar de mim da forma mais saudável que eu ache pra mim. Eu não tô falando dos outros, eu não tô falando do livre-arbítrio do outro, que ele decide o que quer. Eu tô falando sobre mim, o que eu acho saudável ou não pra minha vida. E eu comecei a decidir que eu não queria mais isso, eu não queria ficar
socado no que a sociedade decidia me colocar como aquele estereótipo de um gay pervertido, que vive uma libertinagem, sendo que eu não sou isso não tá dentro da minha essência, eu não me sinto bem. Existem pessoas que sentem bem assim, mas eu decido não querer porque eu não me sinto bem dessa forma. Você entende o que eu tô querendo dizer? É justamente sobre isso, porque quando eu saí da igreja, meu coração estava revoltado, porque eu sei que você que já esteve na igreja sentiu essa mesma sensação. Eu era uma criança que comecei a orar pelos outros e entregar a revelação. Por isso que eu brinco aqui com vocês, é porque eu vivi isso, é minha realidade. E as pessoas muitas vezes chegavam em mim e diziam, eu fui curado porque você orou por mim, eu fui libertado, sabe? Eu falava, Deus, se na Bíblia tá escrito que ser gay é um demônio e eu sou uma criança, então por que todos eles podem ser libertos e eu não posso ser? Isso cria uma ferida em uma criança que era inocente, poxa. E essa foi a minha maior das revoltas. Só que daí você lida com outras questões e você entende que na realidade não. Por isso que hoje eu gosto da Bíblia num sentido de ter metáforas muito legais, como eu já falei. Ela tem coisas muito legais que realmente dá pra você usar, ela conta histórias muito legais. Mas eu quero muito que você, menino gay, que saiu da igreja ou que ainda está na igreja, primeiramente entenda que a Bíblia ela é manipulada por homens. Cara, se a gente pensar que só o tempo de Jesus pra cá foram 2021 anos que, como conta, né? Olha os governos de hoje, como eles manipulam a mídia, como manipula a religião em si. Hoje a religião, principalmente no Brasil, o cristianismo é uma forma de poder, não é uma forma mais de chegar a Deus. É uma forma de manipulação de massa. Por que você acha, por exemplo, que a Universal tá na televisão? Gente, é óbvio, são coisas simples. E tudo que isso acontece é totalmente premeditado, justamente para segurar essa forma de poder. Deus é muito mais além disso. Deus, ele é esse ápice de complexibilidade, de maximidade, de fora da ciência, sabe? Ele é totalmente fora do que a gente consegue tentar entender o que ele é, porque tem que vir um pacotinho com várias regrinhas assim, falando, ó, Deus é assim, pra chegar nele é assim, se você não fizer isso... Não, cara, essa caixinha não tem nada a ver com Deus, essa caixinha é uma forma que o homem achou de manipular outras pessoas, porque sabe que a espiritualidade é uma questão muito importante dentro da vida das pessoas. Se as pessoas não têm espiritualidade, elas ficam desequilibradas. E daí entra uma coisa muito legal, cientificamente falando agora. A gente conhecia até então, né, o QI, que é a intelectualidade, tipo a inteligência, sei lá, de Darwin, de Albert Einstein. Depois de um tempo descobriu o QE, que é a inteligência emocional. Pessoas que não necessariamente têm toda essa gama de estudo, porém elas são muito inteligentes com seus emocionais. E agora no século 21, se eu não me engano, a ciência conseguiu provar o QS, que é a inteligência espiritual. E é sobre isso que eu tô falando. Sem esses 3 pilares, que até agora a gente descobriu que talvez possa ter muitos outros, se você não desenvolve eles, você se torna uma pessoa desequilibrada. Agora, eu entendi nesse período o quanto isso me afetou e o quanto isso me deixou literalmente desequilibrado, por estar fugindo do meu próprio Deus, da forma positiva que me faz me sentir bem todos os dias depois que a gente conversa ou depois que eu aplico fé. E é muito legal pensar dessa forma, porque se o universo inteiro tem uma força que é positiva e uma força que é negativa, então faz muito sentido eu desejar coisas boas, eu impulsionar coisas boas para o universo, porque o universo é Deus também. Então faz muito sentido eu cuidar de mim mesmo, porque eu tenho Deus dentro de mim. Faz muito sentido eu ser uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa que se preocupa com o próximo, porque o próximo também tem Deus. Por isso que faz sentido eu cuidar da natureza, porque a natureza também tem Deus. E se a gente pensar de uma forma mais generalizada, a gente entende que tudo tem Deus e tudo está interligado. Quando uma coisa é afetada, todo o resto é afetado. Você entende? Então a função desse vídeo hoje eu quero falar para você. Por favor, não aceita que as pessoas decidam
o que você tem que ser. Só porque você assumiu gay, você tem que ser uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que tem que ficar buscando sempre refúgios fúteis e rasos, relacionamentos rasos, prazeres passageiros. Você acha que realmente faz sentido uma pessoa que não consegue ficar bem um final de semana sem cheirar um pó, sem usar uma droga pra se sentir satisfeita? Você acha que isso é saudável? Isso não é saudável. Ela tá querendo dizer de uma forma indireta que ela não está bem, que ela tá procurando prazeres rasos. Uma pessoa que come de uma forma desesperada, ela não está bem, ela tá doente, a alma dela tá doente, o espírito dela tá doente e tá desesperado. E a gente tá assim. Por que será que a gente fica tão socado num celular? Eu estou colocando eu no meio porque a gente está assim. A própria religião está roubando a nossa espiritualidade. E isso não faz o menor sentido. E pensa, se uma sociedade inteira está desequilibrada, uma sociedade inteira sofre consequências. E quais consequências são essas? Alguém me diz, por favor? Você ficar socado em casa durante quase 2 anos por conta de um bichinho aí que tá matando várias pessoas. Porque tudo tá ligado. E você percebe que tudo isso começa não fora, mas começa dentro. Isso começou dentro de mim, porque eu não me cuidei, entende? Porque eu não preciso mudar o mundo, mas eu preciso mudar o meu mundo onde eu vivo. Não deixe que uma sociedade, que uma religião, que pessoas determinem quem você deve ser. Você tem que determinar isso, você tem que dizer isso. Talvez você esteja mal porque você está precisando desenvolver a tua espiritualidade. Isso faz sentido para você? Eu quero que você pense nisso. Um beijinho e eu volto pro próximo vídeo aqui desse canal. Tem a letra de uma música que ela fala sobre esse exemplo de Deus ser um oceano. Eu acho muito legal. E eu vou cantar lá agora pra vocês, que eu gosto de cantar, vocês perceberam, né? Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Agora, como Maria Helena sempre diz, os 3 C: curte, compartilha e comenta. E se inscreve também, tá bom? Aqui, ó, botãozinho vermelho, você escreve. Fala como tá a sua espiritualidade pra mim, fala como que você sente. Porque eu acho que se eu tô me sentindo assim, mais pessoas também estão. Porque não é à toa que eu tô fazendo esse vídeo. Se cuida, princesa.